Bem-vindo ao episódio 389 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai com a segunda parte sobre o livro de Ali Abdaal. O livro chama-se Feel Good Productivity, ou, em português, Produtividade do Bem. E ele promete fazer você viver uma vida emocionante, encarando a vida como se fosse uma grande aventura. Mas vamos lá, se você não escutou a primeira parte, eu sugiro que você volte lá no episódio 387, porque lá a gente começa toda a conversa do livro. Hoje a gente vai falar da segunda parte do livro, porque, por sinal, o livro é dividido em 3 partes. E essa parte promete para você clareza, o encontro da sua coragem e os meios para vencer a inércia e realmente conseguir começar a trabalhar nos seus objetivos. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E comigo está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, preparado para a segunda parte desse livro? Preparado. Ontem eu já dei uma estudada, estava dando uma recapitulada ali no livro, olhando, vendo alguns resumos. É bem legal aí o trabalho dele. E vamos nessa. Falamos do primeiro, acho que a gente falou quais eram os 3? Então, o livro, o Ali Abdaal, pessoal, ele cara, no YouTube, ele tem 6 milhões de pessoas inscritas no canal do YouTube dele, recomendamos. O livro dele já está aí em pré-venda, ou provavelmente já disponível, a gente vai deixar o link no show notes. Mas assim, basicamente, o livro dele é um pouco diferente dos livros sobre produtividade, essas coisas, porque ele procura encarar a produtividade como uma coisa divertida. Isso pode fazer toda a diferença. Então, assim, para quem não viu o episódio anterior, eu recomendo mesmo, de novo, volta lá, escuta o outro. Vai ficar tudo mais simples. Mas, basicamente, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte que a gente falou no episódio anterior é sobre energize, ou se energizar. Eu não sei o termo em português. Você deve ter o em português ou não? Você tem em inglês também, né? É que a gente não tinha o livro ainda quando saiu em português, então tudo bem. Mas basicamente é isso. E o Energize é dividido em 3 capítulos. O Play, Power and People. Então, o Play é a importância de se divertir no processo. Power é você encontrar o seu empoderamento para você acreditar que você pode fazer, e people é o apoio que você pode encontrar nas pessoas. Inclusive, a gente fala sobre people assim que a gente faz a introdução do podcast, que a gente é a média das pessoas com as quais a gente convive. Então, isso faz parte do processo. Então, esse é o primeiro capítulo. Agora a gente vai para a segunda parte do livro, tá? Que é unblock, ou desbloquear. Quais são os capítulos? É o Seek Clarity, ou seja, buscar clareza. Find Courage, ou encontrar coragem. Ou seja, encontrar coragem por quê? Porque muitas vezes a gente tem medo, né? E o último é 6. Get Started, ou seja, sair da inércia, começar. Então ele dá elementos para, encontrar clareza, achar a sua coragem e realmente pôr a mão na massa e começar. Basicamente é isso que se trata essa parte 2 do Unblock. Beleza? Então a gente vai começar a falar sobre isso aí. Então vamos começar com o primeiro, né? Que é encontrar clareza, né? Isso é uma coisa importante, assim, de modo geral, não é, Jefferson? Ter clareza, falando de modo geral, ter clareza sobre o que a gente deseja não é importante? Eu acho que ela é tão importante que se a gente não tem, né, a gente não sabe qual a direção que a gente
vai caminhar, né? Quais são os objetivos, as metas que a gente vai estabelecer, ou um projeto que você vai trabalhar, como que você vai se comprometer com alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Então, eu acho que esse primeiro passo, que é o passo de você buscar ter metas um pouco mais claras, identificar quais são as prioridades que você vai trabalhar, executar um plano de ação, né? Na verdade, não é nem executar, é talvez planejar no primeiro momento esse plano de ação, porque aí sim você vai saber para onde vai. Então, o Seek Clarity, aí que ele fala, né, de encontrar clareza, ele é importante para a gente, principalmente, ter um compromisso. Porque se você não tem compromisso com nada, é muito mais fácil a gente procrastinar, a gente deixar para depois, enfim. Então, eu acho que essa questão da clareza, eu acho que ela entra... ela é importante porque ela realmente ela causa o desbloqueio, né? Que É a base. é a base dos 3 itens aí, né? Então, vamos assim, ó. Cada capítulo tem os experimentos. Então, cada capítulo tem 6 experimentos, né? E é legal, eu não vou falar todos os experimentos aqui, senão a gente vai ficar horas aqui falando, né? Mas eu vou pegar alguns dos experimentos que basicamente são ações práticas que você pode fazer dentro de cada capítulo. Então, lembrando, o primeiro capítulo que a gente está falando agora é o Seek Clarity, ou buscar clareza. E um dos experimentos que ele faz, esse é o segundo, ele fala assim, os 5 whys, ou os 5 porquês. Então, você identificar e perguntar 5 vezes por quê. É aquele negócio, né, de você falar, tá, eu desejo uma coisa, mas por quê? Aí você fala, vamos supor assim, né? Eu desejo abrir um negócio na internet. Por quê? Porque eu preciso ganhar um dinheirinho a mais. Mas por quê você precisa ganhar um dinheirinho a mais? Porque eu queria poder viajar. Mas por que você quer viajar? Entendeu, Jefferson? Você vai se aprofundando. É um mergulho a mais, né? Você vai descendo as camadas, é como descascar a cebola, né? E essa técnica dos 5 porquês, ela é muito utilizada na indústria para resolução de problemas, né? Quando a gente tem um problema técnico, você vai no porquê, e às vezes não é, o 5 é só uma referência, né? Às vezes você pode já no terceiro encontrar a causa, porque você está buscando a clareza, porque você quer desbloquear. Então, se você está buscando clareza, a partir do momento que você sabe, não, eu quero viajar, porque, né, enfim, você vai ter os seus motivos. A hora que você chega nesse motivo, aí resolveu. Então, essa técnica dos 5 porquês, ela é muito utilizada na indústria, e para gente que já é comum isso, muitas vezes é até meio complicadinho a gente trazer isso para a vida pessoal, né? Você fala, caramba, né? E ele vai provocando uma série de desconforto na gente, principalmente se a gente não tem clareza, concorda, André? Porque, putz, eu quero isso, mas por quê? E aí talvez você comece a pensar, você fala, não tenho resposta para isso. Preciso pensar mais. E é essa profundidade que traz a clareza. Que aí você consegue ter o movimento, né? Eu acho que isso que é interessante. E ele fala uma coisa importante aqui, que é depois que você perguntou os porquê, você tem que se mover do why para what. Para o quê. Né? Então você materializa mais aquilo que você quer realmente, entende de maneira mais concreta. Fica mais claro, cristalino, né? Mas não é uma coisa, é como você disse, não é tão simples assim. Às vezes é complicado, porque você faz um porquê, chega no segundo, no terceiro, você não sabe por quê. Você fica pensando, mas por quê? Às vezes tem aquelas questões, mas é porque eu quero ou por causa de outras pessoas? Isso não era algo que eu queria. Talvez você descubra que nem é algo que você queria. É outras pessoas que queriam e você estava achando que era você que queria. Esse é pior ainda, né? Porque você está olhando pro que está fora. Esse aí é perigoso, inclusive. Mas eu acho que o importante, Edward, nesse exercício, eu acho que você pegou um ponto assim interessante. Porque muitas vezes também ele está ligado à nossa razão. Né? Por que eu quero aquilo? E às vezes a gente não parou para pensar mesmo. Então, se a gente para e pensa, talvez a gente encontre razões que nos dê motivos para permanecer firme e forte naquele objetivo. Você falou aí, sei lá, porque aí o cara vai até chegar à viagem. Mas a gente pode pensar uma coisa que me ocorreu na saúde. Por que eu preciso cuidar da saúde?
Talvez a pessoa não tenha motivo nenhum, mas ele pode encontrar razões. Por exemplo, sei lá, eu quero ter meus netos e quero poder brincar com eles. Não é uma excelente razão, um motivo? Claro, verdade. Então, a pessoa às vezes ela, não, eu não vou, tô cuidando, tá tudo bem. Agora, eu lembrei até, a gente falando aqui, eu lembrei de uma história do livro do Tim Ferriss, no Trabalhe 4 Horas por Semana, que ele fala justamente isso. Que, por exemplo, no caso de viajar, né? Por exemplo, a pessoa, quero abrir um negócio na internet. Por quê? Para ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu quero viajar. Peraí. Então você quer abrir um negócio na internet ou você quer viajar? Não, na verdade eu quero viajar. Quero poder viajar. Aí eu lembro que o Tim Ferriss falava alguma coisa assim, não, a pessoa tinha o sonho de viajar, então estava procurando dinheiro para poder viajar, para poder não sei o quê. E ele falou, não, sabe o que a pessoa fez? Foi diferente, se voluntariou para trabalhar em navios de Cruzeiro. Ela falou, pô, mas em vez de eu pegar um emprego para ganhar dinheiro, para poder financiar uma viagem, por que eu já não viajo trabalhando e posso folgar nesses países, porque tem as folgas, né? Tem todos os esquemas. Daí ela resolveu dessa forma. Por quê? Porque ela ficou pensando, né, na razão. Tá entendendo? Então... E ela foi profunda e ela conseguiu resolver os dois problemas de uma forma só. E é esse que é importante, né? A gente encontrar as nossas razões. Concorda que não tem certo ou errado? Ela poderia ter arrumado um emprego, viajava, e tá tudo bem também. O importante é ela estar feliz e entender as opções e ter essa clareza que o Ali coloca no livro, né? Para você desbloquear o quê? O movimento. Aí nós vamos chegar provavelmente aí nos outros elementos do livro, mas eu acho que isso aí realmente é importante. Esse gancho do Tim Ferriss vai... E aí, foi legal esse gancho. Eu lembrei do nada aqui. Não estava no roteiro, né? Lembrei. Mas vamos lá. Agora vamos no experimento 3, que eu acho que ele é interessante, porque ele fala do nice goals. Nice, em inglês, nice goals, bonzinhos, vamos dizer assim. Nice. Goals não. Metas boas. Né? Metas boas, né? Ou é que nice, a palavra nice também pode ser uma pessoa boa. É algo bom nesse sentido, né? É N-I-C-E, nice. E ele faz oposição aos objetivos SMART. Porque os objetivos SMART, ele fala que é muito bom para metas a longo prazo. Ao passo que os objetivos NICE são mais a curto prazo. Então para curto prazo, baseado em input, bem objetivo, é mais controlável e é mais energizing, porque assim, dá uma satisfação mais imediata, tá? Então vamos lá, eu vou dar exemplos. Então, um SMART Goal para fitness, perder 20 quilos dentro dos próximos 6 meses. É um objetivo, certo? Mas concorda que esse objetivo tem 6 meses? Ele é longo? Ele não é tão assim... Aí o nice goal para ele seria o seguinte, se exercitar por 30 minutos todo dia, focando em atividades que sejam divertidas para mim. Olha que interessante, né? Concorda que se o cara fizer 30 minutos de exercício diário, ela provavelmente vai chegar no objetivo lá de perder as 20 libras. Quer dizer, depende de como ela se alimenta. A gente sabe que aí é uma outra questão, né? Nem sempre é assim. Mas entendeu? Então ele faz essa oposição. Então, basicamente é isso. Eu achei muito interessante, porque assim, a gente fala sobre isso inclusive no nosso treinamento, né? Na nossa comunidade Meta nos Trilhos, a gente fala do método SMART, só que a gente também fala do fatiar o dragão, né, Jefferson? Então, basicamente, ele vai direto para fatiar o dragão. Basicamente é isso. É que, assim, quando a gente fala do SMART, né, eu acho que ele é muito inteligente, né? A própria palavra, né, SMART, que é desperto, eu acho que ele tem todo um sentido, e ele é um sentido mais técnico, né? Específico, mensurável, alcançável. Bem cartesiano. Ele é mais cartesiano. Inclusive, quando a gente fala lá, eu acho que é no módulo 4 do treinamento Meta nos Trilhos, a gente fala do SMART mais o AAA. Né? Então,
que é o quê? A gente trazer para aquela meta emoção, né? Trazer empolgação, porque se a gente tiver apenas a meta mais cartesiana, como você falou, a Ela gente não fica tem, fria. ela fica fria, então a gente tem que trazer a parte que é o quê? Emocional para a meta. Então, quando a gente traz essa questão da emoção, da empolgação, que ele chama aí de outro nome, ele só dá um nome De diferente, nice, de nice. exatamente. Mas o conceito é, vamos usar o Smart, mas complementa ele com alguma coisa, porque aí você vai ter realmente uma que é específica, mensurável, mas com emoção, né? Por que eu preciso buscar aquela meta? E quando você identifica esses aspectos, digamos, emocionais, né, de empolgação, né, aquilo que você precisa, para você se manter firme e forte ali na busca da meta, eu acho que ele fica muito mais fácil. Então, essa abordagem, a hora que eu vi ali no livro, eu falei, pô, legal, é mais ou menos parecida com o nosso treinamento, então estamos no caminho, né? Sim, e é bem interessante, né? Porque realmente a gente advoga isso, né? A gente pega uma meta e quebra ela em pedaços menores, que é fatiar o dragão ali. Porque às vezes você pega uma meta de 6 meses, você tem que traduzir ela para ações semanais. Exato. Não tem jeito, né? Ou, inclusive, diárias, né? Como o exercício diário e tal, né? Enfim. Eu agora me exercito todo dia, Jefferson. Assim, todo cara, esse é o cara, todo pessoal. dia, cara. Mas assim, tem dias que é só fazer os exercícios de coluna. Alonga, tal, estica. Aquelas coisas, né? 15 minutinhos você já fez alguma coisa, sabe assim? É o movimento, né? É o movimento, exato. E para mim a coluna tem sido muito bom. Então eu recomendo para todo mundo, faça um exercício diariamente. Aí o povo vem e fala assim, não, mas fazer exercício diário não tem que ter descanso? Descanso é para atleta de elite. A gente que é, assim, normal, 30 minutos de exercício não mata ninguém, não precisa de descanso para isso, não. Certo? Que seja, se for treinos muito pesados, aí precisa, mas no nosso caso, acho que realmente não é treino tão intenso com a né, endurance e tudo mais. Acho que dá para fazer todo dia, assim. Acho que dá para fazer todo dia, assim, sabe? Assim, o ser humano como ser humano sempre, enfim, banho todo dia, se alimenta todo dia, certo? Então tem que ter exercício todo dia. É isso aí, Eder. Dorme todo dia. Então isso é fundamental mesmo. Mas vamos lá, abrimos um parênteses aqui. Bom, vamos lá. Então assim, aqui são eu vou falar do. Quer ver qual que eu vou escolher aqui? Caramba. Ai, tá. Ó, então, ele também fala aqui do. Tem o qual? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o exercício, o experimento 6. Esse é legal. E ele é bem. O nome já diz tudo, né? Time blocking. Bloquear tempo. Bloquear tempo. Saber bloquear tempo. Então, principalmente para uma tarefa que você tem evitado. Então, é bem simples isso, né? Você vai pegar, você tem uma tarefa que você está evitando, você põe na agenda, bloqueia um tempo e fala, vou fazer naquele momento lá. Então, basicamente, é isso, né? Claro, se você tiver uma tarefa maior, você pode bloquear mais parte do seu dia, né? Então, isso também, dentro desse experimento de time blocking, é pensar a semana antes, né? Antes. E é o que a gente o planejamento, também... né? É o planejamento, é você sentar assim, como eu faço, né? Eu pego lá, a gente faz isso, né? A gente pega a semana, eu olho para a semana, bom, eu vou fazer karatê tal dia, vou no... Né, tal dia vou fazer isso, outro dia eu tenho que fazer isso, aquilo lá. Então, as peças importantes você já vai encaixando na agenda, tá lá. E aí você passa a executar. Fica muito mais simples quando você faz isso. Né? Tem um efeito interessante e ele corrobora conosco. Basicamente é isso o que ele fala aqui no time blocking, que é um experimento 6. É bem tranquilo, né? E hoje a gente tem tanto, né? Aí ele fala também de semana ideal, a semana ideal, mas ele faz um adendo. A semana ideal é uma referência, não é um cronograma. Basicamente isso. Por quê? Porque ele não quer tirar o peso do play. Porque ele deixa espaço para, tudo bem,
tem pequenos ajustes. Claro, você não pode fazer uma zorra total no negócio. Mas basicamente é isso aí. Legal, então nesse capítulo 3 aí, então a gente fala de buscar clareza. Capítulo 4. 4, perdão. 2, capítulo 4, parte 2. Né? Buscar clareza. Ou seja, ter metas claras, específicas, NICE ou o AAA aí que a gente tem lá no nosso método. Fazer as perguntas, os 5 whys, mas tem mais coisas aqui. Exato, tá? Tem outros isso que eu ia exercícios que abrem um pouco mais. Né? Mas eu vou deixar aí para vocês que estão ouvindo, cliquem no link que vai ter na nossa descrição, vocês vão lá, comprem o livro, tal, vale a pena, eu acho que é um livro bem interessante. Bom, vamos para o Find Courage. Do you have courage, Jefferson? Do you consider a person of courage? Você se considera courage? Eu acho que para você alcançar alguma coisa, né, que seja realmente significativo, eu acho que tem que ter coragem e vai ter que dar os passos. Né? E, inclusive, eu acho que uma coisa que é interessante da parte da coragem que eu vi aqui, que ele comenta muito, é que a gente vai ter que enfrentar o medo. Né? Então, essa questão de tem que ter o enfrentamento. Então, eu acho que e às vezes o que nos afasta, né? O que nos deixa ali um pouco, ao invés da coragem, é o medo, né? Talvez o contrário ali. É a questão principal, eu acho que é a incerteza. Então, quando a gente não tem certeza daquele resultado, às vezes a gente fica um pouco assustado. Então, como que a gente supera isso, né? Então, talvez a gente tenha receio do resultado. Porque o resultado pode ser adverso. A gente tenta um objetivo, a gente não consegue e aquilo gera uma certa frustração. Então, ao passo que se você percebe que você pode, por exemplo, não encarar aquele resultado adverso como talvez um fracasso, e sim como uma oportunidade que você teve de executar alguns passos, caminhou naquela direção, talvez você não chegou no resultado que você queria, mas aprendeu, evoluiu, e aí está pronto para dar mais um passo, né? Continuar a caminhada. Então, são ações que a gente vai incrementando para tentar vencer essa questão do medo, da incerteza. Porque realmente, né, quando a gente não sabe o resultado, a gente fica meio inseguro. E tá tudo bem, né? Então, o que a gente não pode, talvez, é simplesmente ficar paralisado, certo, Eder? Aí é ruim, né? Com certeza. Então, esse capítulo, realmente, o foco dele é o medo. Ou seja, a maioria das pessoas deixam de fazer coisas por causa que o medo está segurando elas. Esse é o ponto central do capítulo. Então, assim, falando de alguns experimentos aqui, eu acho que é legal, né? E eles são muito emocionais, né? Muito psicológicos, né? Então, você pega ali o experimento 1, The Emotion Label, ou a etiqueta da emoção, né? Porque você fica com uma emoção etiquetada em você. Mais ou menos assim, né? Então, cara... Né? Por exemplo, tem gente que tem medo rótulo, a gente cria um rótulo na gente mesmo. E é inconsciente às vezes. Esse é o desafio, né? Ele está no nosso inconsciente. E às vezes ele está trabalhando contra a gente, né? Então... Exato. Então, assim, tem gente que tem medo de barata, por exemplo. Meu irmão tem medo de barata. Ixi, entregou ele. Bom, não fala qual deles, porque... Né? Não tem problema. Ele vai se divertir com isso, se ele ouvir. Então, ele tem medo de barata, mas ele manda, não, vai lá, mata barata, ele não vai. Mas ele tem uma explicação. Quando ele era molequinho assim, ele tava mexendo no Forte Apache, subiu a barata na perna dele, cara. Foi horrível. Ele pegou um trauma. Mas você entende assim? Então, mas a pessoa pode pegar aquele medo e perguntar: por que eu tô com medo? Ah, porque aconteceu aquilo, por isso que eu fiquei com medo. Tá, então da onde vem esse medo? Qual o motivo dele? Aí você pode extrapolar, pensar, por exemplo, como um personagem ficcional agiria na minha situação, né, na minha posição. Então, o que causaria esse personagem a ficar com medo ou não? Então, assim, e é legal porque quando a gente falou lá na primeira parte, falou muito de você personificar um personagem, né, você se imaginar, né?
principalmente no capítulo Play, né? Onde você poderia, por exemplo, eu falei, eu poderia me imaginar o Capitão Kirk da Jornada nas Estrelas, tal, não sei o quê, quando você está tentando resolver problema numa fábrica, sei lá, né? Então ele faz isso porque você está mudando a etiqueta do seu medo. Basicamente é isso, né? Quando você repensa, mesmo quando você se pensa como outro personagem, né? Então é um trabalho que você está fazendo aí. Então achei interessante, né? Essa questão da etiqueta emocional, né? Para entender. E também tem o experimento 2, que é a identidade, a etiqueta de identidade. Ele chama de Identity Label. Por exemplo, a pessoa fala assim, você fala assim, vamos correr? Ah, eu não sou de corrida. A pessoa pôs uma etiqueta nela já. Ou, vamos fazer isso? Ah, não tenho idade para isso. É uma etiqueta que ela pôs. É uma etiqueta de identidade, não de emoção. Concorda? E aí ele vai... Então, assim... eu não gosto de matemática, porque não sei o quê. Então, ele fala para a gente identificar essas etiquetas e mudar praticamente esses labels, né? Basicamente. Então, tem labels emocionais e labels de identidade. É interessante, né? E é verdade, né? A gente coloca esses rótulos. E aquilo que eu falei, às vezes ele é inconsciente. E se a gente se amarra ao rótulo, a gente vai reforçar os aspectos que nos deixam com medo. Ao passo que deveria ser o contrário, né? A gente deveria reforçar aquilo que nos impulsiona, que nos permite, eventualmente, né, nos libera para poder tomar as ações e avançar. Então, esses experimentos aí que ele faz, que ele sugere no livro, e algumas coisas, inclusive que é interessante, né? Como ele é médico, né, Edward? E ele estudou um pouco de, pelo que eu entendi, psiquiatria, a parte ali, né? Sim. Ele conseguiu pegar vários pontos científicos para poder justificar ou dar uma base para os apontamentos que ele coloca. Então, essa questão do livro dele ficou muito bacana nesse sentido, porque é um médico, então ele estudou, ele conhece bastante, mas ele também viveu na prática algumas situações e ele vai, com esses experimentos, com essa ciência, ele consegue trazer um pano de fundo que deixa o livro mais agradável. Né? Isso com certeza. Ele traz muitas questões médicas, né, e testes e experimentos que foram feitos que comprovam o que ele está falando, né? Então, eu vou falar do terceiro experimento. Esse aqui é legal também de falar. É o experimento, chama assim, The 10-10-10 Rule. A regra do 10-10-10. O que é isso? E o legal é que o Tim Ferriss também fala isso. Algo parecido no livro, de outro jeito, no Trabalhe 4 Horas por Semana. Basicamente é o seguinte. Quando você imaginar um cenário catastrófico, fala assim, putz, o que vai acontecer comigo? Se isso tudo der errado, eu vou abrir uma empresa, se eu perder tudo, eu vou ficar morando debaixo da ponte, né? O cara pensa, desgraça. Aí ele fala para você refrasear tudo isso e mudar a interpretação. Como? Da seguinte forma, é bem simples. O que isso vai importar daqui a 10 minutos? O que isso vai importar daqui a 10 semanas? E o que isso vai importar daqui a 10 anos? Aquela sua falha, tá? Então, ele faz com que você pense a um pouco mais de longo prazo para tirar o peso daquele cenário catastrófico que você está imaginando. O Tim Ferriss tem um approach parecido, que ele fala para a gente pensar a coisa mais... o pior que poderia acontecer, que normalmente nunca acontece quando a gente imagina um cenário catastrófico, nunca acontece. E ele também faz você pensar, eu lembro lá no livro dele, para você pensar, beleza, e aí, o que você faria para começar tudo de novo se você estivesse nessa situação? Qual que seria o pior? Por exemplo, o cara empreendeu, deu errado, ia ter que procurar emprego. Como que você conseguiria fazer isso novamente, né? Qual que seria a válvula de escape, né? Então, enfim... Então, basicamente é isso, né? Ele fala para você imaginar, porque muitas vezes você fala assim, eu vou dar uma palestra, de repente eu vou falar tudo errado lá, foi ruim, tá,
Depois de 10 minutos, qual a importância disso? Beleza, alguma, né? Algumas pessoas vão falar mal quando saírem lá. Daqui a 10 semanas, ninguém lembra mais. 10 anos. 10 anos. Que palestra. Entendeu? É que ele, na verdade, esse exercício é você criar um distanciamento, né, daquela coisa que supostamente não deu certo, que é o fracasso, digamos assim, porque você cria um distanciamento como se aquilo estivesse muito longe e você não vai conseguir, né, não vai acontecer. Então, ele cria esse distanciamento para que o medo, você reduza essa questão do medo e consiga fazer e dar os passos para você começar a fazer aquela ação, né? Então, e é interessante porque ele é muito ligado na parte psicológica, né? Está muito ligado às nossas emoções, ao nosso sentir, ou seja, não é nada tecnicamente, né? Você vai falar, uau, não, é só aspectos mais emocionais mesmo, de você se distanciar, está tudo ligado ao nosso pensamento, à nossa emoção, porque a partir do momento que você faz isso, talvez é o que precisa para destravar, né? Então, o cara dar os passos ali e começar a fazer o que precisa ser feito. Exato, porque às vezes a pessoa não quer nem, vai lá, vai ter que falar ali, vai ter que fazer aquilo, ela fica com medo do que os outros pensam, não sei o quê, né? Inclusive tem o outro experimento aqui, que é o 5, Stop Spotlighting, ou seja, pare de imaginar que você está no foco das atenções. Resumindo, Stop Spotlighting. Spotlight é aquelas luzes que iluminam o artista, né? Então, assim, na verdade, resumindo, de verdade, as pessoas não estão preocupadas com você. A maioria das pessoas estão pensando nelas mesmas. Quando você acha que as pessoas estão te olhando, nossa, eu vou lá na academia, todo mundo vai ficar me olhando, que eu não estou conseguindo fazer esse exercício. Ninguém sabe que você está ali, nem percebe. O pessoal está se olhando no espelho, não você. Pode fazer seu exercício sossegado, entendeu? Então, assim, e eu acho curioso porque eu e meu irmão, né? Aí é um outro irmão, tá? Ele mesmo tinha essa frase. Ele fala, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar mesmo, né? A gente tem essa frase assim, vamos fazer esse negócio? Não, vai ser ridículo, não sei o quê, não vai... Não, daqui a 100 anos ninguém vai lembrar mesmo. E é isso, né? Ninguém liga. E, inclusive, né, isso vai de encontro com o próximo item, né? Que é o Get Started, que é começar, o iniciar. E não só ninguém vai estar vendo, como a gente tem que começar a fazer, e muitas vezes de uma maneira até não perfeita, porque a prática vai nos trazendo uma série de... a repetição, né? Então, ela vai ajudando a gente a melhorar aquele aspecto, a evoluir, a conseguir encontrar caminhos e alternativas melhores que levam àquele resultado que você está buscando. Então, essa questão, né, de daqui 100 anos ninguém lembra, eu acho que é interessante mesmo, porque a gente tem que começar e tem que fazer, e às vezes não vai estar bom, não vai estar legal, mas a gente pelo menos começa, né, que é o próximo. Então, esse início, ele tem que existir, certo? A gente tem que ter um movimento. É isso mesmo. E já entrando então no capítulo 6, Get Started, que é começar, né? Para você conseguir começar, né? Porque senão ficar só na teoria não vai dar em nada. O primeiro experimento é básico e importantíssimo e eu uso o tempo todo, que é Reduce Environmental Friction, ou seja, reduzir a fricção ambiental, ou eu diria reduzir as barreiras que estão pela sua frente para realizar determinada tarefa. Exemplo, você quer tocar todo dia um instrumento musical, mas então é melhor deixar o seu violão ao seu lado. Ele mesmo usa esse exemplo, deixa a guitarra pertinho de você, porque aí você está ali, peguei e começa a treinar. Eu, por exemplo, quando eu tenho dia de academia, tudo, eu deixo tudo prontinho para de manhã ser rápido de eu já pegar minha mochila e tá pronta. Ponho no carro e não tem desculpa. Porque se você não faz isso, de manhã você acorda, tem que separar a roupa ainda tal. Isso pode ser uma barreira que faça você desistir de ir lá. Então, deixar o tênis preparado, deixar a roupa separada, deixar tudo jeitinho no carro. Você reduz essa fricção e a tarefa fica mais fácil de você começar.
Tem outros exemplos, né, Jefferson? Não, tem vários que a gente pode citar. Eu acho que, por exemplo, se você está num ambiente, sei lá, do seu trabalho durante o dia, onde você, sei lá, está melhorando a sua saúde, você precisa melhorar a sua alimentação. Se você tiver um monte de docinho, vai ser docinho que você vai comer. Então, essa questão do ambiente, né, de reduzir ou aumentar, se você tem alimentos mais saudáveis, vai ser, putz, eu tenho que ir no supermercado comprar aquele quitute que não deveria comer, né? Então, você reduz essa fricção ao passo que você só tem coisa boa. Então, eu acho que nesse sentido, quando ele fala de começar, eu acho que esse é um experimento interessante, porque é realmente importante a gente dar os primeiros passos, né? Então, e ser mais estratégico nessa preparação, né? Como você prepara lá o seu kitzinho, tá no carro, pô, eu vou conseguir, pelo menos eu já dei o primeiro passo, né? Inclusive ele comenta no livro de você iniciar, nem que seja 5 minutos, 2 minutos. O simples fato de você estar ali fazendo por um período curto, às vezes quando você deixa de fazer, você fala, não, já que eu estou aqui, eu vou fazer um pouco mais. E aí você vai criando aquele momento e você vai ganhando ritmo, aí vai se tornando um hábito, uma segunda natureza, e aí você realmente decola naquela melhoria, naquela ação, enfim, e quebra aquela talvez inércia, né, que tem. Então, né, sei lá, a gente vê isso muito na escola do podcast, né? Às vezes quebrar algumas barreiras para colocar o podcast no ar é o primeiro passo, mas depois que você colocou e entra, né, ali, entrou em regime, tá toda semana produzindo, publicando, puxa, vai embora, né? Você quebrou aquela inércia. Então, beleza, não vai estar bom, concorda, David? Não vai estar bom, ele vai estar vai ter um monte de melhorias para ser feitas, mas o importante é dar esses passos. E aí, que inclusive vem do anterior, né? O medo, né? Então, superar alguns medos e vai devagarzinho, às vezes pequenos passos, né, são mais importantes, às vezes, principalmente no começo. É verdade. Então, ele fala não só do reduzir a fricção ambiental, mas também emocional. Você vê, ele faz o mesmo paralelo que o anterior, né? Tem a parte ambiental e emocional. E a emocional é aquele lá, você pensar, ele fala do 5-minute rule. 3 ou 2 ações que você pode tomar imediatamente que te ajude aí naquela meta, né? Porque aí você tira um pouco a carga emocional de você ter que, estar fazendo aquilo lá, né? Inclusive no experimento 3 ele fala, defina essas ações. Então, por exemplo, tá com dificuldade de estudar? Primeiro passo, abrir o livro. Tá com dificuldade de ir para academia? Deixa lá preparado. Você define, deixa preparado o seu kit. Você define quais são as ações que você vai fazer exatamente, Tá com dificuldade de escrever? Simplesmente não fica pensando muito. Abrir Google Docs. Abre Google Docs. Inclusive é gratuito, né? Fala assim, o Google Docs não precisa nem de Word, né? Não precisa do Excel, do Office, não precisa de nada. Abre ele. Então ele faz essas ações assim que são interessantes, né? Para você. São pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vai ajudar bastante a gente tomar uma ação. Porque ele está falando daquilo que bloqueia a gente, né? Os blockers, né? Nós estamos falando, né? Então, a gente falou da clareza, ou seja, se você não tem clareza, continua bloqueado. Agora, na hora que você vai para a coragem, você começa a dar os passos e depois precisa entrar em ação mesmo, né? Abrir a folha lá, o cara quer escrever um livro, beleza, ele vai ter que... Programou lá, tem o planejamento. Todo dia 30 minutos, vai lá. Papel em branco, ok, mas começa a escrever. Porque é esse início que vai gerar o movimento. E aí você se torna imparável, ele fala, né? Então, aí você não para mais. Então, em algum momento você vai ter dificuldade, vai ter as fricções, vai ter os perrengues, mas se você não começar, nada disso vai acontecer. E é o que você disse, né? Porque muitas vezes você fala assim, não, pelo menos eu vou abrir por 5 minutos. Mas depois de 5 minutos, você
ficou 10, ficou 15 e conseguiu escrever por 30, sei lá o quê. Ou queria até ter ficado mais, né? Tipo, puta, mas agora eu tenho mais ideias aqui. Exato, porque você venceu a inércia inicial. Então são todas ações para vencer essas inércias. E tem mais um experimento que esse eu não posso deixar de falar, que ele é importantíssimo. Inclusive a gente pode ajudar você que está aí nos ouvindo com esse ponto, de maneira muito objetiva, que é encontre o seu accountability buddy, ou partner, ou parceiro de accountability. Basicamente ele sugere, o que é o parceiro de accountability, ou o parceiro que vai ajudar, vamos chamar de responsabilidade, é a pessoa que você vai contar as suas metas para ela e ela vai te ajudar a te cobrar, mas de uma maneira positiva, se você está indo ou não, ou chegando nessas metas. E às vezes nem diretamente a pessoa te cobra, às vezes é indireto, tá? Mas ele sempre sugere no livro procurar alguém disciplinado, alguém que seja desafiador, uma pessoa que seja paciente, que te dê suporte e não que te jogue para baixo, e uma pessoa que tenha um mindset construtivo e não destrutivo. Então procure umas pessoas que sejam assim, né? E como você pode encontrar uma pessoa assim, Jefferson? Entra lá na nossa comunidade, a comunidade Meta nos Trilhos. É só acessar vidanostrilhos.com.br/metas ou /comunidade. Você vai chegar lá na nossa comunidade. E é interessante isso, né, Edward? Porque, invariavelmente, em vários livros que a gente observa, inclusive na ciência, traz essa questão do accountability partner, né? De ter alguém ali olhando. É uma coisa que acho que a gente até falou essa semana passada, né? Às vezes as pessoas têm alguns rótulos que a gente cria para algumas profissões e são profissões, às vezes, que nos ajudam a nos manter a vida nos trilhos e a caminhar rumo às nossas metas. Então, e às vezes as pessoas criam rótulo nessa profissão e é um cara que poderia estar nos ajudando, né? Que é um coach, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos é muito usado. No Brasil, existem alguns rótulos, mas é um profissional, é uma pessoa que vai nos ajudar. E às vezes você não precisa procurar um coach. Às vezes, o que você falou, né, Edward, um amigo, um colega, uma pessoa da sua confiança, inclusive, né? Que eu acho que isso é importante também. Mas essa questão do movimento, de você ter alguém, assumir um compromisso, eu acho que isso é importante, porque isso já traz para a gente um senso de responsabilidade e a gente já fica com aquilo até no inconsciente. Aí você fala, caramba, eu preciso fazer, porque às vezes só o fato de eu ter assumido o compromisso, concordo, Claro. hoje nós estamos aqui gravando, domingão, cedinho, tá chovendo, mas a gente tá aqui, por quê? Porque a gente tem um compromisso um com o outro, então de manhãzinha a gente... E olha só, um ajuda o outro, porque, putz, se eu não tiver, o Edward não vai... Putz, não, eu preciso acordar, eu preciso sair da cama. E isso é legal. E vários livros falam dessa importância. Isso que eu acho que é interessante. Vários, né? Assim, inúmeros livros que eu leio têm essa questão. Sempre. Sempre, exato. E a gente está aí, né? Desde 2017, né, Jefferson? Exatamente, ó. Quando a gente decidiu fazer o podcast de Vida nos Trilhos, perguntei pro Jefferson, vamos fazer? Vamos. Aí ele falou, sim, topo. Começou a loucura, né? Aí começou, e isso é muito interessante, porque quando você tem uma pessoa que você pode, e você pode ter pessoas diferentes para diferentes projetos de vida, né, por exemplo. Então, nos nossos projetos aqui, Escola do Podcast Vida nos Trilhos, é o Jefferson. Mas eu, por exemplo, tenho o meu professor de karatê, que é outro tipo, né? Ele me puxa para outro lado, né? Numa questão ali, né? Então, e cada um vai procurando, mas por isso que a gente fala que é importante você participar de uma comunidade, encontrar essas pessoas. Não precisa ser a nossa comunidade, a Meta nos Trilhos, mas gostaríamos muito que fosse. Porque dentro da nossa comunidade você vai encontrar outras pessoas e a gente se reúne a cada 15 dias no Zoom para discutir, para trocar experiência, para ir mais a fundo em alguns materiais, livros, né?
e entrar em questões mais científicas, talvez, e você pode encontrar o seu accountability partner, seu parceiro, de repente, dentro de uma comunidade que as pessoas pensam igual a você. Então, isso que é o bacana. Então, a gente criou essa comunidade com essa intenção, que seja um espaço que as pessoas possam se tornar melhores dentro. É gerar transformação, né? Melhorar a vida, se desenvolver, crescer e avançar. E aquilo que você falou, acho que é realmente importante, né? Talvez cada um tem que se imaginar de acordo com os seus objetivos e às vezes em espaços diferentes, né? Sei lá, você tem o seu pastor, o seu padre, enfim, o seu orientador espiritual. Como você falou, né? Tem a questão, por exemplo, da saúde. Eu vou numa academia ou tem lá o professor, né? Que é o nosso orientador dentro de uma academia, enfim, e todos esses aspectos, né, da nossa vida, né, dentro do você, relacionamento e mundo, que é o que a gente traz dentro do curso Meta nos Trilhos, né? Então, com essa base, eu acho que é importante fazer esse olhar, identificar essas pessoas e, principalmente, assumir esse compromisso e começar, que é aquilo que a gente está falando, certo? Se a gente está falando em entrar em ação, get started, ou seja, tem que ter ação, concorda? Não podemos, somos inimigos da inércia, certo? Exatamente. Olha, então, só recapitulando aqui, a gente falou da parte 2, que é o Unblock, para a gente se desbloquear, que tem 3 capítulos dentro, que é o capítulo 4, 5 e o 6. 4, Seek Clarity, buscar clareza. 5, Find Courage, encontrar a coragem. E 6, Get Started. Obviamente, os outros 3 capítulos estão lá no episódio anterior, então volte lá, escute ele. Porque não essa semana, mas depois a outra, né? Depois, daqui a 2 episódios, né? A gente vai no 391, a gente vai falar da terceira parte, beleza? E aí a gente finaliza, e a terceira parte, ela é muito importante, porque ela vai falar como você manter. Ela fala sobre sustain. É aquele negócio, né? Não adianta nada começar e depois parar. Aí você vai ver como você consegue manter em movimento e sem aquele peso, de uma maneira que seja agradável. Ou seja, na verdade, desbloqueou através da busca da clareza, encontrou coragem, entrou em ação, e aí daqui 2 semanas a gente volta falando o seguinte: beleza, você já começou, deu os primeiros passos, mas e agora? Como que eu sustento? É isso, Éder? É exatamente isso. Beleza? Legal. Combinado. Então eu quero agradecer você que está aqui nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu ou que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou da nossa mensagem, assine o podcast, tipo, dá um joinha, clica aí no Spotify, né, curte, porque aí você recebe ele automaticamente. Se estiver na Apple também, ou no YouTube, se inscreve no canal, dá um like e compartilhe com os amigos. A gente vai ficar honrado, e se você compartilhar, mais e mais pessoas vão conhecer o nosso podcast, e assim eu e você, nós todos, estaremos ajudando outras pessoas a colocarem aí as suas vidas nos trilhos. Então, fique ligado nos próximos episódios. Qualquer coisa, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.